Porque mágoas desconectam histórias. E não há dúvida de que mágoa é um negócio que, se a gente não tratar, ele fica ali como um câncer dentro da relação, às vezes impedindo que algumas coisas aconteçam e destruindo mesmo. Às vezes está só impedindo que coisas boas aconteçam. Às vezes está destruindo as coisas boas. E eu digo que a mágoa, ela é silenciosa. E ela vai de forma, às vezes, silenciosa, ela vai afetando a relação e vai desconectando a gente um do outro. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. E como é um tema pesado, difícil, né, ele mexe com muita coisa na vida da gente, na história da gente, a gente vai fazer isso ouvindo música, vendo trechos do filme e apresentando um caminho, apresentando uma proposta. No final aqui a gente vai apresentar um caminho de uma conversa do perdão. Nós vamos orientar passo a passo como você fazer uma conversa do perdão. Tá? Não que vocês vão fazer isso aqui, não vão precisar fazer isso aqui, mas vai ficar a orientação aí para vocês depois fazerem isso na história de vocês. Tá certo? E vou começar passando uma música. É uma música também do Marcelo Genesi, que ele tem a pergunta, a música, a letra, o nome da música é Só Eu, Sou Eu. Só eu sou eu. Não tem ninguém mais no mundo igual. Só eu sou eu. Presta atenção na letra dessa música, que aí a gente vai começar a conversar sobre mágoa. Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Tem muita gente tão bonita nessa terra. Nas minhas contas são 7 bilhões, mas eu tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda que só eu sou eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Vem cá, menina, vem brincar comigo, que outra criatura igual jamais nasceu. Vem cá, menino, vamos lá juntinho. Ainda bem que a gente é você e eu. Você e eu. Você e eu. E cada um é cada um e cada eu. Você e eu. Você e eu. E cada um é cada um e cada eu. Muito legal, essas coisas simples, que são óbvias, que às vezes fogem da nossa cabeça. 7 bilhões, mas eu. Tem ninguém nesse mundo que seja igual a mim. É cada um, com seu cada eu, e juntando com o outro. E você escolheu essa pessoa aí, no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo para conviver com você. E essa pessoa é singular. Ela tem uma história. Ela tem feridas. Ela tem perdas. Ela tem dores. Ela tem uma cultura educacional diferente da sua. Às vezes o jeito de olhar para as coisas completamente diferente. Completamente diferente. E aí, sabe o que a gente conclui com isso? Que não tinha como não nos magoarmos. É impossível. É impossível nós convivermos com uma pessoa tão diferente da gente
E por mais que vocês se achem parecidos, porque tem casal que casa com gente parecida, né? E tem casal que procurou justamente uma pessoa quase que o oposto. Independente disso, somos muito diferentes. Temos culturas familiares diferentes, educação diferente, história diferente, tivemos infâncias diferentes, temos uma bagagem genética diferente e uma bagagem histórica muito diferente. E não tinha como não nos magoarmos. Não tinha como. Então, às vezes, assim, tratar uma mágoa, ela não é o privilégio de alguns, mas é tarefa de todos. Porque nós somos diferentes e nos machucamos ao longo do caminho. Às vezes com coisas que nós julgamos ser mais graves, com coisas que nós julgamos ser mais simples, mas não importa. Se machucou, se gerou um distanciamento, se gerou uma desconexão, a gente precisa tratar isso daí. Nós somos muito singulares. E essa primeira cena que a gente vai assistir do filme de hoje é a cena onde eles estão, para quem assistiu o filme, eles estão na cama e eles começam a conversar sobre as terapias que eles fizeram. E aí traz um bocado de coisa. E a gente vai assistir essa cena e depois a gente vai continuar conversando sobre isso. My personal favorite was the Freudian with the prostate problem. When two people go to bed, there are actually 6 people in that bed. If you'll excuse me. Are we allowed to talk when he's gone? I don't know. What do you think? To be on the safe side, maybe we better. The 6 people in bed are the 2 of you, and your parents, and your parents. Now, the key is... Will you excuse me, please? I can't believe that guy charged us for the full session. The man was peeing on our time. All that therapy was just a waste of time and money. When you think about it, where did all that therapy really get us? Got us right here laughing about it. He's right. Oh, what are you talking about? Once it's broken, it can never really be fixed. I don't know. The Queen has spoken. What? Nothing. Maybe it's just too soon. Too soon? What are you talking about? The whole point of having a knockdown, drag-out fight is playing hide the salami afterwards. See? Let hard times bring you together. Nobody said it would be easy. Can't we let hard times bring us together? Nobody said it was going to be easy. It's like the Andrews sisters. After Boogie Woogie Bugle Boy, and before Don't Sit Under the Apple Tree. Big career slump there. It's like the Andrews sisters before Don't Sit Under the Apple Tree. The Andrews sisters? Sure. They didn't stop singing just because they had a few flops. They hung in there, and the rest is music history. Don't sit under the apple tree with anyone else I just but don't understand me. why you're bringing up the Andrews Anyone sisters else but now. You're singing. It's just an example, These Katie. kids are in trouble and you're singing? Oh, Dot. Put out once in a while. Your face won't be so tight. Slut. I just don't understand what their career slump has to do with our marital problems. Don't sit under What the are we supposed to apple do? tree. Making matters worse by dwelling on every little thing for the rest of our lives? Is that what you think I do? Is that how you see me? You're a child, Harry. That I just dwell on everything? You're a 72-year-old infant. There are real problems here that we haven't even begun to deal with. You think I know that? Jesus, what happened to you? What happened to that fun girl? The one with the pith helmet? Where does she go? You don't think I ask myself that every day? You beat her out of me. There's no room here for her. You think it's all fun and games, So Harry? I guess it's all my fault that you hang on to every But the little car thing. doesn't drive It's by all my itself. fault that you can't let go of Someone anything. has to take the wheel. It's all my fault that you turned into your goddamn mother. Fuck you! É uma cena complicada, mas que retrata muita coisa. Interessante, começa a entender o comportamento dele, está sempre brincando com tudo, sempre inventando coisa. A mãe dele e o pai dele tinham essa cultura. A gente não está falando do certo e do errado. A gente está falando do jeito, do estilo.
Então junta duas culturas e como é difícil, sabe, juntarmos as nossas histórias, acabamos nos machucando. E a gente precisa ter consciência disso e de perceber o quanto é complicado a gente juntar duas histórias tão diferentes. E a gente precisa considerar isso para ter um pouco mais de tolerância com os nossos erros, com os erros do nosso cônjuge. Às vezes existe toda uma bagagem ali puxando aquilo. Existe às vezes uma cultura familiar, como eu falei, uma ferida, um trauma, um abandono, uma dor que atrapalha ali, que influencia o que se vive e o que não se vive, porque não se consegue viver. E aí eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, quando diz que todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham alguma coisa a perdoar. Em que perspectiva o perdão é maravilhoso? Quando nós erramos e o nosso Deus nos perdoa? Quando nós falhamos com as pessoas e as pessoas nos perdoam? Parece que o perdão se torna algo mais difícil quando somos nós que precisamos perdoar. Não é verdade? É mais fácil perdoar ou ser perdoado? O que é mais difícil? Acho que é mais difícil perdoar. Talvez seja mais constrangedor ser perdoado. Seja mais envergonhador ser perdoado. Mas é mais difícil perdoar. Perdoar não é algo fácil. E existem coisas que magoam nossos sentimentos. Tem coisa que machuca a gente. E a gente, às vezes, assim, vai com o tempo aprendendo o que machuca o outro. E aí vai depender de como está a relação, se você vai aprendendo e entendendo o que machuca o outro, se você vai usar esse aprendizado para não machucar ou para machucar. Quem é a pessoa que nós temos o maior potencial de machucar? Essa pessoa que está aí do seu lado. Você sabe bem direitinho como machucar. A gente sabe o que tira o outro do sério, a gente sabe o que machuca o outro de fato, de verdade. A gente sabe o que fere o outro. Eu já falei no Lua de Mel algumas vezes que eu, no dia que quiser chegar em casa e tirar uma confusão com a Aninha, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Se eu chegar em casa e fizer em sequência assim, umas 3, 4 coisas, eu vou tirar a paz dela. Eu sei tirar a paz dela. A gente sabe. Porque a gente conhece. E a gente vai aprendendo o que machuca o outro, o que não machuca o outro. E corre o risco da gente usar isso querendo, ou às vezes, sem percebermos, nós machucarmos. Nesse livro, Abrace-me Apertado, e vocês vão me ver falando muito sobre esse livro, porque muita coisa que eu estou compartilhando com vocês está nesse livro. Esse livro, Abrace-me Apertado, ele fala de um caso de uma mulher que ficou doente e ela precisou ir para o hospital e o marido estava ocupado e não acompanhou ela no hospital e ela se sentiu num dos momentos mais difíceis da vida dela, de estar ali sendo diagnosticada de uma doença complicada e tudo, ela se sentiu sozinha. Isso gerou uma mágoa profunda dentro do coração dela. Mesmo que ela nunca tenha dito isso para ele. Mesmo que ela nunca tenha chegado e tenha dito, eu fiquei magoada porque eu estive sozinha naquele hospital e você não esteve comigo. E eles nunca chegaram a conversar sobre isso. E foi na terapia com a autora desse livro que eles foram conversar sobre isso. E foi na terapia que ele foi dizer para ela e contar uma história da vida dela que ela não sabia. De que ele tinha traumas profundos com o hospital, porque a experiência que ele tinha em hospital era ele tinha perdido a mãe no hospital há um tempo, tinha sido uma experiência extremamente difícil, então ele não se sentia bem quando ele ia para o hospital, mas ela não sabia disso. E eles precisaram conversar sobre isso e dizer que no dia ele nem estava ocupado, mas ele fugiu de fato. Ele não se sentia à vontade para ir, e não foi. E aí, um casal já com muito tempo de casado. Aí eu pergunto, existem coisas sobre você que o seu cônjuge não sabe? Sim, existe.
E é impressionante quando a gente vai aconselhar, vai chegando nos aconselhamentos dos casais que estão, às vezes, com anos de casamento, 15 anos de casamento, 16 anos de casamento. E quando a gente começa a descortinar algumas coisas e a conversar algumas coisas, o outro vai dizer, mas eu não sabia disso. Mas ele nunca me disse isso. Isso nunca foi falado. Ela nunca me falou que se incomodava com isso. Então a gente vai magoando, às vezes sem perceber. E vamos nos desconectando. E a falta de conhecimento do que o outro sente, deixa de sentir, vai se tornando às vezes um inimigo contra o próprio casal. Um inimigo contra o próprio casal. E mágoa, independente de qual seja, dói. Vocês têm dúvida disso? Mágoa dói. Dói. E às vezes assim, eu conto a história de um passarinho que eu acho que já contei aqui na igreja. De um passarinho que estava na gaiola, o dono foi limpar e aspirou a gaiola e sem querer puxou o passarinho junto. E aí ficou aperreado, abriu lá o aspirador de pó, achou o passarinho estava lá ainda, no meio lá da tela, todo sujo. Aí pegou o passarinho e lavou o passarinho na ducha, na pia. E quando olhou para o passarinho estava lá todo molhado, sabe, com frio. Ele pegou um secador de cabelo, secou o passarinho. Ele ficou parecendo um Rei Leão. Ele colocou o passarinho na gaiola de novo. Aí perguntaram, o passarinho ainda está vivo? Aí ela respondeu, tá. Mas ele não canta mais. Então, às vezes, as mágoas, elas vão ferindo a gente, ferindo, e perguntam, mas eles estão casados? Estão, mas eles não cantam mais. A mágoa vai roubando a alegria, vai roubando a espontaneidade, vai roubando a comunicação, ela vai roubando o carinho, o afeto, o cafuné, o toque, o sexo, vai roubando. Porque mágoa dói e marca. Se nós não tratarmos, funciona como um câncer para destruir o nosso relacionamento. Vamos assistir essa outra cena? Depois a gente continua. I wasn't cheating! I walk into your office and I hear you telling some woman, some Sarah, intimate details about our relationship, about our problems. Obviously there's something going on between you and this woman. There is nothing going on between us. We were just talking. About us? About our life? We were just talking. That's not talking. That's a relationship. Why didn't you tell me about it if there's nothing to hide? Why didn't you tell me? I just needed somebody to talk to. Bullshit. Why didn't you talk to me? Mommy, I need a drink of water. I'll be right there, honey. You wanna know why I don't talk to you? You wanna know why? Because you treat me like I'm some big fucking pain in the ass that gets in the way of what otherwise would be a perfectly normal, organized life. Have you ever thought that maybe everything isn't always about you? Maybe I'm tired. Maybe I'm dealing with 5,000 things all day long. Maybe every little need you have doesn't always have to be met at the exact moment you need it to be met. Mommy! God, we have actual kids here, Ben. I am not a third child! I am not talking about having every one of my needs met. I'm talking about a connection, a look, something that says that we're on the same side here. Why don't you talk to your girlfriend? I'm sure she can help us get back on the same side. I've always felt that no matter what Katie and I were going through, no matter how painful things got, if our feet found each other under the blankets, even just the slightest connection, it would let us know that we'd entered the demilitarized zone, that we were going to be okay, that we were still in us. There are some hurts that you never completely get over. And you think, I don't know, that time will diminish their presence. And to a degree it does, but it still hurts because, well, hurt hurts. Tem uma frase que eu tirei desse livro que diz que trauma é uma ferida que nos mergulha no medo e na impotência, tirando o nosso controle e previsibilidade. Uma pessoa magoada é imprevisível. Ela não tem as coisas
sob controle. Nos tornamos imprevisíveis, impotentes, sem controle. A mágoa gera isso. E uma outra frase que diz que não há trauma maior do que ser magoado exatamente pelas pessoas com quem contamos para nos dar apoio e nos proteger. É por isso que mágoa com pai e mãe dói tanto. Porque há uma expectativa de que o pai e a mãe nos protejam, cuidem de nós. Seriam as últimas pessoas que nós esperávamos que nos abandonassem, que nos machucassem. E quando isso acontece, dói muito. E no casamento também. Porque tem coisa que as pessoas que nós nem conhecemos fazem pela gente e a gente nem liga. Mas quando é o cônjuge, a gente sente. E dói. Dói porque é alguém que é importante para a gente, que mexe com a gente. E aí eu queria fazer aqui alguns destaques, antes de entrar na conversa do perdão, eu queria fazer alguns destaques sobre mágoa e perdão. Alguns destaques importantes. E até fazendo esses destaques e soltando mais algumas cenas para a gente ir pensando e refletindo sobre uma série de coisas. O primeiro destaque é que não há intencionalidade. Isso precisa ser guardado no nosso coração. Não há intencionalidade. Eu pergunto para vocês assistindo esse filme, e a gente sempre faz uma reflexão do tipo assim, quem é o culpado? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Às vezes, quando as pessoas vêm para o aconselhamento conjugal, elas estão atrás de definir o culpado. A gente está assistindo o filme e fica o tempo todo assim, quem é o culpado desse negócio não dar certo? Quem assistiu o filme todo conseguiu identificar um culpado? Tem hora que você acha que é um. Tem hora que você acha que é outro. Tem hora que você acha que é essa mulher aí, que essa mulher é muito assim. Aí depois, não, mas esse cara aí também, sem noção. E a gente precisa guardar na nossa mente que não há uma intencionalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque geralmente, quando a gente imagina que o nosso cônjuge está fazendo aquilo com a gente de propósito, dói muito mais. A gente vê eles fazendo as coisas um com o outro e percebe que não tinha uma intenção. Ele não estava com intenção. Ele não estava com intenção. Ela não estava com intenção. Eles tinham culturas diferentes, estavam vivendo situações difíceis, né? A questão dos filhos, aquilo que a gente conversou ontem, da rotina, do cansaço. E se mágoa dói, também é verdade que para você caminhar junto com alguém, aqui e acolá, você vai pisar no pé. E não dá, às vezes vai pisar no pé, às vezes vai dar uma pancada na coxa, às vezes vai bater em outros lugares, que dói mais. Mas você vai bater, vai esbarrar. E a gente precisa sair desse negócio de que o outro está fazendo de propósito. Está fazendo porque uma vez peguei um casal de namorados que tinham terminado. E eles veio conversar comigo, porque ele fez isso. Filho, veio e diga uma coisa. Terminou o namoro, não terminou? Eu disse, terminou. Você tem duas opções. De ficar olhando para tudo que aconteceu e achar que tudo que ele fez foi de propósito e ficar guardando essa mágoa no seu coração, ou entender que pode não ter sido de propósito. E via de regra, meu povo, não é de propósito. Aqui para nós, a gente não é esse bicho tão ruim, não, que vai lá machucar o outro de propósito. Tem gente assim. Mas na maioria, não. A gente não está lá fazendo as coisas de propósito, não. Tipo, deixa eu... Porque quando eu falo esse negócio, né, vou chegar em casa hoje e vou brigar com a Aninha. Vou fazer 5 coisas, uma atrás da outra, e a gente pega uma briga. É assim que acontece na casa de vocês? Você sai para casa decidido, você vai pegar uma briga, e você vai fazer 5 coisas para poder gerar uma confusão? Não é. Não é. Não há intencionalidade. A pessoa não está ali dizendo, eu vou. Não é. Às vezes parece que é. Diz, pastor, não é não, mas vou te falar, viu? Tem hora que parece que é de propósito. Não é de propósito. Às vezes é por falta de noção. Às vezes é porque a pessoa é meio bestalhada, mas não é de propósito, entendeu?
Não há intencionalidade. E, via de regra, não há. Não há intencionalidade. A gente precisa guardar isso na mente da gente. Segunda coisa, eu quero falar para você que está magoado. Você também magoa. Você também erra. Você também faz coisas que tiram o outro do sério. Você também faz coisas. Não existe um santinho dentro de um casal e um vilão. Não existe isso. Não existe. Existe um pior do que o outro, mas não existe um bom e um ruim. Perceberam a diferença? Existe, às vezes, um pior do que o outro. Você junta os dois assim, é tudo igual. Não, esse aqui é pior. Mas nunca é um santo ou uma santa e um vilão ou uma vilã. São duas pessoas que erram. Pode ser que um dos dois erre mais, mas os dois erram. E você também magoa, você também pisa no pé. Você também faz coisas que machucam e que doem. E a gente entra num conceito cristão muito... Quando Jesus quer levar a gente a perdoar, ele nos mostra o quanto nós fomos perdoados. O quanto nós também erramos e recebemos esta graça. E isso é um desafio. De nós sairmos da figura do juiz. E entendermos que nós também somos falhos, nós também somos pecadores, nós também machucamos a pessoa que convive com a gente. Todos nós fomos perdoados pelo nosso Deus. E na sua relação conjugal, você foi magoado e você magoa também. Então a gente precisa saber disso para tratar o perdão. Um outro destaque sobre mágoa e perdão é que é um grande erro ignorar ou enterrar a mágoa. Não faça isso. Às vezes a gente quer evitar um desgaste e coloca a mágoa para debaixo do tapete. Eu digo para você, o desgaste será maior. Eu acho que você pode ter sabedoria para esperar o tempo certo de falar, mas não enterre. Não enterre. Trate. Diga. Fale. E por isso a gente vai falar sobre a conversa do perdão. Porque essa conversa precisa ser vivida. Para que esse câncer, ele saia da relação de vocês. Enterrar a mágoa não resolve. Não resolve. Um outro destaque é que a mágoa torna tudo mais difícil. Uma pessoa magoada, ela é difícil até de conversar. Coisas que são simples de fazer, bem simples, mas que uma pessoa magoada, e se for os dois magoados então, fica quase impossível fazer algumas coisas que são muito simples. Como um bocado de coisas simples que a gente falou ontem. Escrever um bilhetinho, dar um bom dia, dar um abraço. Essas coisas simples. Conversar, passar uma informação, fazer um pedido. Tudo isso fica difícil. E aí nós entramos num desgaste no dia a dia muito grande, porque nós não tratamos as mágoas. E elas vão nos engessando, nos adoecendo. Coisas simples se tornam extremamente difíceis de serem feitas. Quer um exemplo disso? Tem uma cena no filme que mostra isso. Eles estão voltando de uma viagem para a Europa, que eles fizeram para a Europa, e eles chegam em casa, a primeira coisa que eles veem na cena, quando eles chegam em casa, é o jornal, vários assim, jornais espalhados na frente da casa. Porque era para ele ter cancelado e não cancelou. Então, quando eles chegam de viagem, está aqui assim, o tanto de dia que eles passaram fora era o tanto de jornal que tinha na frente da casa. E era a responsabilidade dele ter cancelado, ele não cancelou. Percebe os dois voltando? Estou só antecipando isso para vocês entenderem o comecinho da cena. E percebam como uma coisa simples se transforma num grande problema. Hey, look at this. While we're away, we got a special message from His Holiness the Dalai Lama.
Something about a softball team he's trying to get started. Hey, you want to write a letter to the kids together? Let them know we're back? Sure. Dear Josh and Aaron. Oh, sure. You get the easy part. We're back. From Europe. That's not a sentence. It's a preposition in a continent. No, I crossed out your period and made a sentence. See? We're back from Europe. Your turn. Thank you. Exclamation point, comma, close parentheses, but I don't want to talk about grammar, colon, I want to make love to your mother. No, you didn't write that. Ben! What? I do. I want to. After we finish the letter. No, let's make love right now. We make love now, then we write the letter. Come on, we only had a couple of sentences to go. In Europe, you would have made love first. What's that supposed to mean? Nothing. That I'm not spontaneous? I'm not saying that. No, but that's what you were implying. I wasn't that implying in Europe anything. I would have made love, No, but here... no. Look, I just don't want us to get to the point where we can't make love unless there's a concierge downstairs. Just because I wanted to take 3 minutes to finish a letter to our children who I haven't seen... Whoa. What is that supposed to mean? That I don't care about our children? If you just let me finish the letter, I could be more spontaneous. That's not spontaneous. It's called making an appointment. I was in the mood for some unscheduled affection, but ooh, I'm sorry we're home. I forgot. Everything's got to be on a schedule. You try raising children where everything's unscheduled when everything is spontaneous. You know what, Katie? The kids need a little spontaneity, too. I know that. I am just sick and tired of always having to be the designated driver of this marriage. Ain't nobody designated you as anything. It's a role you gave yourself. Bullshit! You gave me that role because God forbid Ben should ever remember to cancel the newspapers or put washer fluid in his car or participate in disciplining his children instead of flirting on the phone with your goddamn girlfriend. Christ, you're not gonna bring that up again, are you? You're damn straight I'm gonna bring it up again. I haven't spoken to it over 6 months. Not for 1 second have you seen it through my eyes. You know what, Katie? You know what? We don't have a pea under our mattress. You know what we have? A fucking watermelon! And you never want to deal with it! Oh, fuck it! Jesus! Uma coisa simples. Vocês estão achando exagerado, então? Não é não, meu povo. Vocês sabem que não é. Uma coisa eu percebi assistindo esse filme, toda vez que eles falam fuck you, termina a briga. Vocês perceberam? Na outra confusão eles falaram fuck you, aí terminou a briga. Aí agora eles falam de fuck you, terminou a briga. Tipo assim, finish, pum, aí dá o gongo. O gongo é essa palavra. Como é difícil. Coisa simples se transforma em coisas extremamente difíceis. A mágoa faz isso. Escrever uma carta, vai puxando, uma palavrinha que solta, já entra numa confusão, porque tocou num ponto em que está em carne viva. Aí começa uma confusão. Outro destaque. A saída é enfrentá-las e curá-las em conjunto. A mágoa não é uma coisa que você faz assim, eu estou magoado, eu vou resolver minha mágoa. Aí você vai sozinho lá para a terapia, fica lá resolvendo sua mágoa, e o outro não participa disso. Aí quando você resolver sua mágoa, aí você diz, agora eu vou voltar, e a gente vai se relacionar e vai dar tudo certo. Não funciona desse jeito. Isso é coisa para a gente resolver junto. A ferida foi aberta junto, e a gente vai resolver isso junto. Entende? Acho que é a hora do remédio de alguém. A gente vai resolver isso junto, certo? Junto a gente vai resolver. Não é separado. Porque a gente acha assim, vou me distanciar da pessoa para tratar a minha mágoa e depois vou voltar.
Eu acho que um distanciamentozinho relativo, às vezes, ajuda você a botar a cabeça no lugar, respirar e tudo, e voltar, e tratar, e conversar. Mas isso vai ser resolvido juntos, não é separado. E nós não somos, isso é um outro destaque que eu queria fazer, nós não somos tão maduros assim, como nós pensamos que somos. Não somos. Nós somos bem infantis. Eu não vou falar criança não, porque eu acho que a criança ela tem coisas que nós perdemos. E se nós tivéssemos, nós sofreríamos menos. Nós não somos tão maduros assim. Coloca essa foto aí, pastor, que é a foto que eu estou usando agora na série Encontro. Casal de costa e a criança que existe dentro deles querendo se encontrar. Quando eu digo que nós não somos tão maduros assim, é porque coisas que são simples, que uma criança faz assim, a gente tem extrema dificuldade de fazer. Sabe, parece que nós ligamos alguns mecanismos de proteção que não nos permitem fazer coisas que são muito simples. Muito simples. E aí tem uma cena que mostra isso, mostra o quanto nós somos imaturos. Chega a parte do filme que eles se separam, ele sai de casa. E aí eles ficam feitos dois abestados, dois mané, dois meninos velhos, parece dois adolescentes, sabe? Duas crianças de 10 anos, de 12 anos, vivendo o relacionamento pela primeira vez, e eles não conseguem ter maturidade para tratar. Eu digo para vocês, isso é um problema sério nos nossos relacionamentos. Não ter maturidade para sentar e conversar e tratar. E a mágoa atrapalha muito isso. Vamos assistir essa cena? Essa cena é curiosa, chega a ser até engraçada. Everything that's important in the world is in this bed right now. Jordan is present at the moment. So, if you want to leave a message for Katie, Ben, Josh, or Aaron, what better time than... Hi, it's me. I'm just calling to see how the kids are doing. See if you got any postcards from them. If anything comes up, you can give me a call. Okay. Bye-bye. Hello? Hi. Oh, hi. Listen, I just got your message. I was in the shower when you called. The kids seem to be doing really well. I just put the postcards in an envelope. You should be getting them tomorrow. Good. You okay? Yeah, I'm okay. You okay? Yeah, I'm okay. Okay. Bye. Bye.
Yes. Eles foram agora visitar os filhos que estavam no acampamento, fazendo de conta que está tudo bem. Aaron. Aaron? Are you okay? I'm okay. I'm fine. I just couldn't sleep, so I snuck out after lights out. I know I just really wanted to sleep with you guys. It's okay, sweetheart. I'll call the camp and let them know you're here. Okay. Why is the bed made up on the couch? Oh, honey, Daddy was just doing a little reading, and I didn't want to wake Mommy up. Sometimes you just can't climb out of the abyss. Às vezes, gente que está acompanhando, conversando, vontade de chegar assim e dizer, rapaz, deixa de besteira. Deixa de besteira, estão parecendo dois meninos. Sabe, parecendo dois meninos velhos. Chega a ser engraçado. A filha precisa, às vezes, entrar lá e botar a mão, sabe, juntar. Uma ligação ali. Um bocado de coisa que a gente perde a habilidade, perde a capacidade de fazer. Queria abrir um parênteses aqui. Pode ser que você não esteja vivendo um momento de mágoa na sua relação. E se não estiver vivendo, que isso tudo sirva para você se preparar para no dia que você precisar usar todos esses princípios, você usar. Agora eu acho que dá para usar agora. Às vezes tem coisas pequenas que estão guardadas no nosso coração que a gente precisa tratar. E aí vai um último destaque para a gente partir logo para a conversa do perdão. Perdoar não é uma decisão moral. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente diz assim, perdoar é uma decisão. Você toma uma decisão, é o certo a ser feito, você vai lá e faz. Não é tão simples assim. Não é uma decisão. É um milagre. Perdoar é um milagre. Que exige de nós um caminho. Porque o milagre é diferente de mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagres. Sabe qual é a diferença de mágica para milagre? É que a mágica, Deus vai lá e faz assim, ó. O mágico vai lá e resolve. E geralmente tem um truque, tem uma ilusão por trás. O milagre, ele envolve a gente na participação do processo. Tem nenhum milagre que o que foi curado não estava ali participando de alguma forma. Tinha a fé dele, tinha a caminhada dele, tinha a atitude dele. Deus não faz mágica, Deus faz milagres. E o milagre significa que ele vai usar a sua participação. Há um envolvimento da sua pessoa nesse processo. Não é um milagre, o milagre não é mágica, que Deus chega lá e faz plum. O milagre envolve a participação do curado. Envolve a participação desse curado. Então Deus não faz mágicas, Deus faz milagres. E é por isso que, embora não seja uma decisão, é um milagre, mas é um milagre feito com a participação daquele que quer usufruir e quer viver e ver esse milagre acontecendo. E qual é o desafio? É de fazermos a conversa do perdão. E eu queria oferecer alguns passos aqui para vocês fazerem essa conversa do perdão, ou quando precisar fazer. Vocês não se preocupem necessariamente em anotar tudo isso agora, a gente pode depois mandar o PDF no grupo. Tem um grupozinho, não tem? A gente pode mandar na lista de transmissão o PDF com tudo isso que está anotado. Tá? Quem está anotando, gosta de anotar, anota, ajuda, mas a gente vai passar agora algumas coisas. É preciso ter uma conversa que promova não apenas o perdão, mas a disposição de confiar novamente. Isso é muito importante.
Por isso que não dá para fazer sozinho. Porque se não trata junto, você perdoa, mas não está confiando. Já vi muita gente dizendo, olha, eu perdoei, mas não quero mais viver junto. Não é? Não tem essa opção? Ou vocês acham que não? Tem. Tem a opção da pessoa dizer o seguinte, olha, eu perdoei sozinha. Com Deus, eu e Deus. Agora pergunta se a pessoa quer continuar casada. Quer casar de novo? Casaria de novo com a pessoa? Não, eu perdoei, mas não casaria de novo nunca mais. Porque perdoou, mas não restabeleceu a confiança. E a proposta dessa conversa não é simplesmente que você perdoe, mas é de que a confiança seja restabelecida. Por isso há necessidade da conversa. Por isso não é algo que você vai fazer sozinho. Aqui você e Deus, o terapeuta e Deus. Precisa ser feito com a pessoa, para que a confiança seja restabelecida. Senão você até perdoa, mas não quer mais. Dizer, não, pastor, a pessoa quando perdoa quer. Não, a pessoa pode perdoar sem restabelecer a confiança. Não perdoei, eu não tenho mais raiva de você, eu não sinto mais, não dói mais, a cicatriz existe, mas ela não dói mais. Eu perdoei. Mas sem a conversa, não vai restabelecer a confiança. Às vezes um pai pode perdoar um filho pode perdoar um pai, mas o relacionamento nunca mais ser o mesmo. Por quê? Porque não houve a conversa do perdão para restabelecer a confiança. Então o desafio que a gente tem como casal é de, diante das nossas mágoas, fazermos o quê? Apenas perdoarmos? Não, não vai funcionar. A gente precisa restabelecer a confiança. Ok? E aí vamos para a conversa do perdão? Topam? Vocês não vão fazer isso agora não, mas topam fazer essa reflexão agora? A conversa do perdão? Passos para a conversa do perdão. Primeiro passo é falar da dor e não do outro. Dá um tempo para vocês pensarem nessa frase. Entenderam a frase? Entenderam o passo? A gente geralmente não faz isso. A gente fala do outro e não da dor. Existe uma diferença de você estar magoado com alguém e você chegar lá e falar o que você está sentindo. É diferente de você chegar lá e falar do outro. Quando chega uma pessoa para você e começa a falar de você, a acusar você, dizer que você é isso, que você é aquilo, qual é a sua reação? É de defesa, é de se fechar, é de se armar, é de contra-argumentar. Percebe? Então a gente às vezes precisa parar de acusar e aprender a falar do que está sentindo. Uma coisa é eu dizer assim, você não se importou comigo. Eu estou falando de quem? Do outro. Como é que a gente fala isso falando da dor? Eu senti como se você não estivesse se preocupando comigo. Percebe a diferença? Se a tua intenção for acusar, aí você pode ficar falando do outro. Se a tua intenção for ter uma conversa para perdoar, ter o perdão, tratar a mágoa e restabelecer a confiança, você para de falar do outro e vai falar do sentimento. Pessoal, isso aqui não é fácil. Às vezes a gente precisa fazer um exercício para aprender a fazer isso. Porque a gente está treinado, quando a gente está machucado, a gente fica treinado a ficar simplesmente apontando o outro. Dizendo, você não fez isso, você não está nem aí. Você não sei o que mais lá, naquele dia que eu estava daquele jeito, você não estava nem aí, estava nada, estava lá, preocupado com as coisas, estava pensando só nas suas coisas, você é um egoísta. Você só pensa em você. Essa conversa não tem fruto. Não tem. Você não é o Espírito Santo para ficar conversando ninguém de pecado. Não tem fruto. A gente precisa partilhar o nosso sentimento. Isso é completamente diferente. Completamente diferente. Porque quando você compartilha o sentimento, o outro não se sente acusado. Ele consegue, ajuda o outro a enxergar o que você sentiu.
E às vezes a gente até pode sim, sair do pré-julgamento e dizer, olha, eu não sei se você percebeu, não sei se você fez querendo, não sei se você nem estava alcançando isso, mas eu me senti... Você está dando margem para a pessoa dizer, desculpa. Quando a gente fala desse jeito, o outro vai dizer, desculpa, eu não sabia que você estava sentindo isso. Não foi minha intenção. Eu não quis fazer isso dessa forma. Mas quando você diz, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, o outro lado lá vai dizer o quê? Eu não. Aí ele começa o quê? A se defender e qual é a melhor defesa? É o ataque. A melhor defesa é o ataque. O cara vai ataca, aí você para e faz o quê? E tu? Não é assim? E tu? Tu está falando aí, mas tu... Essa conversa não tem futuro. No final, vai cada um para um lado e não se tem fruto nenhum dessa conversa. A conversa por perdão é a conversa que você fala da dor e não do outro. Ficou claro isso? Vocês percebem como a diferença ela é sutil, mas ela faz toda a diferença? É um jeitinho de falar. Você está dizendo, pastor, é muito melindre. Eu quero ficar cuidando do que vai falar, o jeito que vai falar. Sabe, porque se falar de um jeito, não sei o que mais lá, papai, mas é isso, nós somos esse ser melindroso. Quem não é? A gente é uma bomba armada. A gente é uma bomba armada. Aí vem nossas feridas, vem nossos traumas, vem nossa carne, nossa pele emocional que está ali em carne viva. Nós somos esses seres. Então a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa aprender a falar. Você não sabe falar, chega batendo, arrombando porta. Precisa saber falar. Fale do que você está sentindo. Não julgue a ação do outro. Fale do seu sentimento. É sobre isso que você tem domínio. É sobre o seu sentimento que você tem domínio. Domínio de consciência, nem domínio sobre ele. Então é sobre ele que você pode falar. Fale sobre ele. Vai dar margem para o outro, pedir desculpa, fazer uma explicação, dizer que não estava percebendo, que não teve a intenção. Fale da dor e não do outro. Segundo, perceber a dor do outro. Se o outro está falando da dor que ele está sentindo, aí eu pergunto para você, ele está inventando? Tá? Sentiu, não sentiu? Você vai entrar na subjetividade dele para dizer que ele não sentiu ou que ele não devia ter sentido? Você vai dizer, você sentiu, mas não era para sentir. Sentiu. Então nessa hora, sai do lugar, se ele devia ou não devia ter sentido, no mérito do sentimento, e acolhe o sentimento. Percebe o sentimento do outro. Ouve o sentimento. Se não vier em tom de acusação, fica fácil de você acolher. Se vier num tom de acusação, a sua tendência vai ser de chutar de volta. Vai ser de chutar de volta esse negócio. Mas quando falar, é importante que você perceba a dor do outro. E perceber, poxa, eu sou um mané mesmo. Eu não estava nem percebendo que aquele tipo de coisa que eu estava fazendo estava gerando esse tipo de sentimento. Aí você vai perceber a dor do outro. Que a dor do outro é a dor do outro. Ela precisa ser acolhida. As pessoas quando procuram para aconselhamento, às vezes com um sentimento ruim, elas geralmente dizem assim, pastor, eu sei que é besteira. Impressionante como as pessoas quando começam a falar de uma dor para o pastor, né? Para o cônjuge, não é nesse tom não, de eu sei que é besteira, não, ele já está acusando. Mas quando vai falar com o pastor, diz, eu sei que é besteira. Aí geralmente eu interrompo. Quem já se aconselhou comigo sabe, eu interrompo e digo, não é besteira. Se está tirando sua paz, deixou de ser besteira. Então a gente precisa ter um olhar de misericórdia para a pessoa que caminha com a gente. Se está tirando a paz dela, agora se existe algum ajuste a ser feito, vai fazer isso conversando, não é negando a dor. Você acolhe a dor primeiro.
Depois que você acolher, você sugere um caminho diferente. Depois que você acolher, aí você diz assim, olha, mas vamos tentar, porque assim, eu tenho esse jeito, é difícil demais para mim mudar esse meu comportamento. Sabe, então assim, quando eu faço, não é, ajusta, às vezes ajusta. Mas antes você precisa acolher a dor. Aceitá-la. Recebê-la como legítima. Não ficar desqualificando a dor do outro. Não ficar diminuindo a dor do outro. Ele disse, mas tu também. É a flor da pele. Mas tu também. Qualquer coisa. Precisamos acolher a dor. E aí eu digo, pessoal, aqui que, mais uma vez eu quero rebater o conceito de que as mulheres são esse ser sensível e os homens são os seres insensíveis. Não, eu não aceito isso. Não aceito isso como máxima, porque isso não é verdade. O homem foi treinado dentro da nossa cultura, nós somos treinados para não transmitir sentimento. É diferente de não tê-los. Nós somos treinados a engoli-los. E na nossa região, então, que é uma regiãozinha bem machista, isso foi muito forte. A gente colocar o sentimento para dentro, porque a gente não tem direito de tê-lo. Mas o homem é sensível igual a mulher. É porque a sensibilidade se aflora de um jeito diferente, por causa dos traços culturais. Então não é que a mulher está nesse lugar que se dói com tudo e o homem não se dói com nada. Não é verdade isso. É porque o homem, quando se dói, ele não é, geralmente, ele não fala, ele não reclama. Ele se fecha, ele se afasta. Ele fica grosso. É porque foi machucado. Entende? É porque foi machucado. Não é porque ele é um ser insensível, é porque ele é sensível que ele está desse jeito. Ele está desse jeito porque é sensível. Se ele não fosse sensível, ele não teria se abalado com o que você fez. Então, nós todos somos seres sensíveis. Tá certo? E somos atingidos. Não existe isso. Nós simplesmente reagimos de uma forma diferente àquilo que nos atingiu. Mas todos nós somos bem sensíveis. E aí, perceber a dor do outro. Eu quero passar uma cena do filme que, para mim, é um momento em que passa uma chave. Aquele momento onde o médico, o oculista, ele diz assim ou assim. Aí você enxerga a letrinha. Sabe? Pois é o momento do filme onde eles começam a se encontrar. O momento do filme em que eles começam a enxergar o lado do outro. É o momento do filme em que eles começam a enxergar a dor do outro. E é a partir desse momento que muda tudo. Porque eles, começando a enxergar a dor do outro, eles passam a agir de forma diferente. E aí começa um movimento de encontro. A partir do momento que um enxerga a dor do outro. Vamos assistir. Maybe I'm tired. Maybe I'm dealing with 5,000 things all day long. Maybe every little need you have doesn't always have to be met at the exact moment you need it to be met. I am just sick and tired of always having to be the designated driver of this marriage. Nobody designated you as anything. It's a role you gave yourself. Not for 1 second have you seen it through my eyes. You know what, Katie? You know what? We don't have a pea under our mattress. You know what we have? A fucking watermelon! You
okay? Take me to Katie's. Ben, what are you doing here? I wanted to know what your high was today. Ben, you should have called. My high was about you. Tonight I saw myself through your eyes. Jesus, what happened to you? What happened to that fun girl? The one with the pith helmet? Where did she go? You don't think I ask myself that every day? I'm talking about a connection. A look. Something that says that we're on the same side here. Isn't this the moment where one of us is supposed to say, this is ridiculous, we love each other, all couples go through this, let's give it another try? Foi justamente no momento em que um começa a enxergar o outro, que eles começam a ter um encontro. Se você não percebe como me feriu, como vou me sentir seguro com você? Entende? É importante que o outro perceba o quanto feriu. E aí vem o terceiro passo, que é assumir-se como causador da ferida e expressar pesar por isso. Vocês percebem a diferença de você se colocar como causador da ferida? Não quer dizer que você seja culpado por aquilo. Às vezes a ferida está ali por causa do sentimento aconteceu, não apenas pelo seu ato, mas tem a ver também com o que está no coração da pessoa. Mas você dizer, me desculpa, eu não queria ter feito isso com você. Eu entendo sua dor. Entende? Percebe? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença num processo onde você assume-se como causador da ferida e um pesar por ter acontecido isso. Agora repito, não vai acontecer se vier de lá para cá um discurso de acusação. Não vai acontecer se a pessoa estiver falando mais do outro do que da dor. Não vai acontecer se a dor não for percebida e for acolhida. Não vai acontecer. É preciso expressar que você sabe que causou aquela dor e que você sente um pesar no seu coração por isso. Eu não queria ter gerado essa dor em você. E aí, por último, aquilo que desconectou, agora pode ser um ponto de conexão. Porque na hora que nós experimentamos esse perdão, como isso nos conecta, como isso nos junta, nos reúne numa força muito grande. É isso. A conversa do perdão, ela é tão simples assim. É de você falar da dor e não do outro, perceber a dor do outro, assumir isso como causador da ferida e expressar pesar por isso. E aquilo que desconectou, pode agora ser um ponto de grande conexão entre vocês. Nós não estamos aqui apresentando um caminho fácil, mas ele é simples. Não é fácil, mas é simples. Tem uma música, acho que é de Jair Rodrigues. Jair de Oliveira, que diz: amar é simples. Amar é simples. É simples como o Pelé fazer um gol. É simples. Ele vai falando de um bocado de coisa simples na vida que é simples, mas não é fácil. Mas é simples. A gente olha para isso aqui, tudo que nós conversamos aqui hoje. É complicado? É simples. Se torna fácil por ser simples? Não.
é extremamente difícil. Não é porque é simples que se tornou fácil. E eu queria que a gente vai assistir uma última música, a gente vai já partir para o nosso intervalo, depois de um momento de oração. Depois a gente vai voltar para cá de novo. Mas eu queria colocar um clipe agora da música do Vineyard que fala de perdão e graça. É disso que nós precisamos. Existe uma saída. Existe um caminho que não é fácil, mas é simples. Existe um milagre que pode acontecer se nós estivermos dispostos a vivermos as conversas de perdão e de enfrentarmos as nossas mágoas. Vamos ouvir essa música e depois a gente vai ter um momento de oração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover
preciso do teu amor.